Só acho que hoje a giripoca vai piar. Bora pro vídeo ponto a ponto com o museu? Vem comigo. Boa noite, pessoal. Eu tenho aqui, como uma boa analista, resenhista, sei lá, eu fiz aqui um ponto a ponto hoje com o museu. Parei no vídeo dele assim, do nada. E, meu Deus, não foi surpresa, não foi, mas eu anotei ponto a ponto. Nós temos aqui umas 4 páginas, tenham paciência, porque eu vou trazer o ponto a ponto, resumindo o vídeo dele, para poupar vocês de ouvir tanta asneira. E trago para você, então, hoje, a giripoca vai piar. Ah, vai sim, museu. E gostaria de convidar você que não é inscrito aqui no canal, dá dica, se inscreva, ative o sininho também e deixe seu like, tá bom? Para me ajudar. E vamos lá. Ontem, pessoal, eu vi um vídeo do Coeb, que eu gravei para vocês, trazendo, ressurgindo das cinzas, como a Fênix, a Vanusa, né? Por acaso também o museu traz a Sorridente, a Maria Sorridente, muito bem. Aí eu fiquei pensando assim, será que eles combinaram? Tem ali um jogo por trás disso, vamos resgatar fulano, beltrano, cicrano, para poder alavancar, né? Porque o museu não consegue bater os 2 milhões, o Coeb não consegue fechar os 200, então eles devem estar bem desesperados por isso, né? É o que eu imagino, tá bom? E hoje eu tô lembrando aqui, de repente o museu tá fazendo valer o nome dele, né? Museu. Trazer coisas antigas de volta. Pois é. Hoje eu vi o museu voltando lá à casa do João, né? Para levar doação. Segundo ele, o João, e segundo o João também, ele está com crise de rins depois de 4 anos sem sentir nada. Indico as plantas, tá? O João, já que ele disse que ele vê tanta, né, gente falando mal, então eu indico plantas, tome plantas, que cura seu rim. E o que já de cara me deixa assim meio aqui embasbacada é o fato de que tanto o Coeb quanto o museu chegam na casa dessas pessoas, estejam elas doentes, sofrendo, sem alimento, ou seja lá o que for, sempre num estado de sofrimento. E eles não cansam de dar gargalhada, de rir. Como assim você chega na casa de uma pessoa que está passando por qualquer dificuldade, por qualquer sofrimento, né? Com deficiência, seja lá de alimentação, de saúde, enfim. Você chega na casa da pessoa, demonstrando toda a tua alegria, dando tanta gargalhada. É uma coisa que eu acho um tanto quanto debochada, né? Não faz sentido você, claro que você também não vai chegar com cara de enterro para visitar qualquer pessoa, mas dá tanta gargalhada assim, será que são sorrisos de nervoso? Sei lá. Outra coisa que me chamou a atenção, tá, seu museu, no seu vídeo, é o seu autorreconhecimento, né? Você se joga muita pérola, né? Muitas flores. Isso é uma coisa para a gente ficar atenta quando as pessoas têm esse tipo de comportamento. Eu sou, eu faço, eu aconteço. E lá no vídeo dele, ele diz que se não fosse eu, graças ao museu, graças ao meu canal, onde eu sou ponte,
e tudo acontece. Ninguém conheceria a Esperantina, ninguém faria nada. E graças a ele que o mundo conhece, porque ele apresentou. Parabéns, museu, você é o cara. Nossa! Em dado momento lá do vídeo, o João, conversando lá com o museu mesmo, né, que é um depósito de coisa antiga, aquele cara, o museu pega a sua arrogância e pá, começa a disparar. E pasmem, o vídeo todo foi só isso. Tá? No meio lá da conversa deles, o João fala que ainda tem gente. Prestem atenção que isso não foi à toa, não foi assim do nada, não foi. Não acredita que foi porque não foi. O João fala assim: ah, tem gente que não tem o que fazer e critica o seu canal. Atenção para esse detalhe. O museu disse no começo do vídeo que ele ligou avisando para o João que iria lá. O que me dá o direito de pensar que sim, ele programa assim, tanto é que lá no final ele justifica o que não precisava justificar. E aí isso é porque ele estuda psicologia. Bateu de cara com alguém que conhece psicologia, tá? Então ele justifica que lá pelo meio do caminho vocês vão ver que ele não combina nada com ninguém. Eu digo que combina sim. Porque essa fala sem sentido no meio da conversa foi combinada, era só para dar caminho para o museu falar tudo que ele queria falar, que ele gostaria de falar e falou. Novamente, repetindo aquele vídeo anterior, que eu também fiz um ponto a ponto aqui com o museu, porque eu gosto de fazer ponto a ponto, principalmente com o museu, que gosta muito de hablar, né? E nas palavras dele é que a gente pega o quão arrogante esse ser é, tá bom? É quando as pessoas falam que a gente conhece. Eu sempre falo isso para todos que eu conheço, todos que querem ouvir o que eu tenho a dizer, todos que me procuram. Ouve, aprende a ouvir. Como eu falo para vocês, aprendam a ouvir, a questionar, analisar e filtrar. É o único meio que a gente pode conhecer um pouquinho assim do ser humano, um pouquinho assim. Porque conhecer, ninguém conhece totalmente, ninguém. Já diz, né, o provérbio popular que diz que terra do coração do homem é terra que ninguém pisa. E realmente não é. Ninguém conhece ninguém totalmente. Mas se você quer conhecer um pouquinho, deixa a pessoa falar e preste atenção. É o que eu fiz, o que eu faço, sempre fiz, continuo fazendo. Está tudo aqui no ponto a ponto para vocês, tá? Faço esse trabalho hoje por vocês e para vocês. E aí, como o João vem com essa pergunta, essa fala do nada, nada a ver, eu fiquei, eu fiquei aí me perguntando, será que eles combinaram? Eu fiquei mesmo perguntando, sim, claro que eles combinaram, porque nada ali naquele canal é por acaso, é pura ilusão de quem acredita que sim. E como eles mesmos falam, né, é tudo uma novela da vida real. E as pessoas que são seus personagens são que fazem essa novela acontecer, né? Pois é. E aí eu até anotei aqui o que eu já falei para vocês, né? Que ele havia avisado que ia lá na casa do João e por conta disso é óbvio que ele deu um toque, fala essa frase que eu vou entrar por aí adentro, dar o meu recado, tá bom? Era só para abrir oportunidade para ele.
Mas isso tudo, pessoal, é porque o museu, o COEB, eles juram que não estão incomodados. Inclusive, durante o vídeo, vocês vão ver quanto deboche, quanto escárnio. E é porque eles não estão preocupados conosco, né? Eles falam da gente, cada gangue do bem, eles não podem se referir a outra pessoa, a outro grupo, né? Mas eu tenho uma surpresinha para ele, já já. E então ele fala assim, quando o João termina de falar, ele entra falando, é só para criticar. Aí eu vou falar as palavras dele, tá? Eu anotei, eu fui pausando o vídeo e anotando para trazer para vocês a fala deles. Não sou eu que estou resumindo nada. Ele falou. Então eu anotei, frase por frase. Prestem bem atenção como o psicólogo ou estudioso de psicologia trata as pessoas. E isso não é arrogância não, tá, museu? Esses bichos chamados humanos. Bichos. Bicho é você, cara. Porque aqui não tem bicho nenhum. A ciência se refere à humanidade como animais racionais e irracionais. Bicho, só se for você. E aí ele segue dizendo, chamados humanos. Nós tudinho aqui. Adoram ver... Não, aí ele fala, se divide para fazer o bem. Então, nós somos divididos. Nós somos dois tipos de pessoas que existem na humanidade. Segundo ele, uma parte se divide para fazer o bem e a outra parte se divide para fazer o mal. Preste atenção que essa parte que se divide para fazer o mal somos nós. Olha o conceito, preconceito, olha teu julgamento, tá, museu? Você não conhece o lado de cá para falar desse jeito. Então, fica ligadinho nas tuas palavras. Ele diz que se divide, então, para fazer o mal. Prova que aqui tem alguém fazendo mal para alguém. Se falar a verdade do que vocês fazem é fazer o mal, eu considero como alerta, pisca-alerta. Nós somos os pisca-alerta aqui dessa plataforma. Para informar os desavisados a quem eles seguem, o que eles fazem, para terem mais amor ao seu dinheiro, saber o que eles estão, a quem eles estão idolatrando, o que eles estão fazendo. E quem realmente merece mérito por isso? É o museu? É o COEB? Presta atenção. E parte desses humanos, segue ele dizendo, adoram ver pessoas sendo ajudadas. Com certeza, mas não é uma parte, não. Eu acho que a parte que não gosta, não adora ver pessoas sendo ajudadas, não podem nem ser chamados de humanos. São desumanos, né? Então vamos corrigir. E essas pessoas que adoram ver pessoas sendo ajudadas são as que ajudam também. E elas ficam felizes. Deixa eu te contar um segredo, nós também ficamos. Aprenda a analisar as coisas com mais decência, com mais moral. Tenha virtude naquilo que você fala, porque nós também adoramos ver pessoas ajudadas. Você não tem o direito de julgar as outras pessoas do jeito que você julga. Nós não julgamos, nós analisamos os seus comportamentos, as suas atitudes, a do COEB, de tantos outros, aqui nessa plataforma. E isso é um alerta, principalmente no tempo de despertar a consciência, porque é correto e para o que é errado. Ele também fala que a outra parte da humanidade
que não ajuda. Você tem certeza? Que a outra parte da humanidade, e a humanidade toda está dentro do teu canal mesmo, você está se referindo à humanidade? Você sabe o que é a humanidade? Você está falando dos seus seguidores, das pessoas que assistem às nossos vídeos. Porque a humanidade não está toda aí no teu canal não, cara. É muita gente. É muita gente. Você está se referindo à humanidade. Presta atenção. E a outra parte da humanidade, ela não ajuda. Ele está afirmando isso. Eu não sei de onde que ele tirou essa ideia. E odeia. E nós odiamos ver os outros ajudando. De onde você tirou isso, idiota? Como é que você abre a boca para falar uma asneira dessa? A gente odeia ver outras pessoas ajudando. Você está certo disso? Como você é tolo. E isso porque o canal dele é TV Cultura, né? TV Cultura. TV Cultura. Eu não sei aonde está a cultura dessa TV dele, mas tudo bem. Ele diz que essas pessoas se sentem mal, se sente arrasada. E aí ele começa E aí ele diz que a gente começa a jogar pedrinha. Não, eu não jogo pedrinha, eu jogo logo o rochedo inteiro. Porque comigo tem esse negócio de pedrinha, não. Eu sou direta, reta e papum. Gostou, gostou, não gostou, coma menos, tá bom? Começam a jogar pedrinhas para todo lugar. Eu não jogo pedrinha para todo lugar, não. E nem eu vejo o pessoal aqui da plataforma também, da Gangue do Bem, pelo menos, jogando pedrinha para todo lugar, não. A gente pega no pé de quem está fazendo coisa errada. E ele diz que a gente está aqui, como? Firme e forte, dando risada, dentro de um serviço com muita transparência. Olha aí, autoafirmação com muita transparência e honestidade. Precisa falar isso mesmo? Se você é transparente e honesto, precisa afirmar isso todo vídeo? E segue que ele nunca disse: João, presta atenção agora. Eu nunca ligo para dizer assim, João, nesse vídeo você vai falar isso ou você vai falar aquilo. Eu venho de cá e você vem de lá. Porque ele fala tudo errado. O português dele é péssimo. Ele bota, eu vim de cá, você vem de lá. Ele quis dizer que ele, né, no caso, combinaria com o João assim, eu venho de um lado, tu vem do outro, eu venho de cá, você vem de lá, não. Eu vim de cá, tu vem de lá. E aí ele explica, eu nunca combinei isso com você. Nenhum tipo de... E aí ele para. Vê que eu chego... Aqui é um vídeo de novela da vida real. Aí ele diz, vê que eu chego... E é o vídeo da novela real. Aqui é 100%, porque nesse mundo é 100% de transparência. Ou é 100% de transparência e honestidade, senão você não existe aqui. E eu sei que não. O povo do Nordeste, eu sei que não se cria mesmo. Mas você sabe fazer as coisas, né, cara? Você sabe. Você e Coeb sabem. E emenda dizendo que essa metade da humanidade, prestem bem atenção aqui, ele diz que nós implantamos divisão. Presta atenção aonde ele sempre se contradiz. Ô, museu, vai estudar, meu filho. Ele emenda dizendo que essa metade da humanidade é que tem que vencer. Eles lá têm que vencer.
Ou seja, ele gravou, ele tá travando uma guerra, uma luta, é o quê? Que tem um lado para vencer e um lado para perder. Isso não é ódio? Isso não é implantar divisão? Isso não segue lá o sistema da NOM, que é dividir, religião para dividir, política para dividir, eu e eles para dividir? Não é isso não que você está fazendo, não? Você está fazendo a cabeça do povo entre eles e nós. Eles, vocês, a sua banda, do COEP. E nós de cá, que somos, pegamos no pezinho de vocês. É isso mesmo que eu entendi? Então, ele dividiu a humanidade, presta atenção, a humanidade. E esta parte tem que vencer a outra parte. Tem gente que comenta aqui, diz ele, que você nem merece. Alguém daqui já foi lá dizer isso? Que as pessoas a quem ele ajuda não merecem? Você foi lá dizer isso? Eu nunca fui. Aliás, eu não sou inscrita, não vou, eu só vejo os vídeos porque esse é meu trabalho. Trazer para vocês esmiuçadinho, analisadinho, cada detalhe que me chama a atenção, principalmente quando a gente deixa a pessoa falar. E é aí que a verdade surge por entre os dentes, né? E que pessoas vão lá escrever que eles nem merecem, eles, né? No caso o João lá e a esposa. Diz também que, ou se não, que eles estão inventando, ele diz isso. E diz que pessoas com esse pensamento, que essas pessoas que vão lá escrever isso, são pessoas que estão plantando esses pensamentos aí na humanidade e que essas pessoas estão plantando, né, isso e vão colher. E aí ele fala e debocha assim: o que essas pessoas que estão plantando isso, no caso, isso o quê? A discórdia, a divisão, a contenda, a maldade, a ruindade, o ódio, né? Essas pessoas. Ele está dizendo que as pessoas que estão plantando isso, o que elas vão colher? Aí ele dá uma gargalhada debochada. Cuidado, museu, teu telhado é de vidro, rapaz. Você está incluso nessa humanidade que você falou. E aí ele dá risadas de deboche. O que eles vão colher? Cada um colhe o que planta. Não é não? Verdade. Ele diz que essas pessoas que torcem para a infelicidade de outras pessoas. Olha o julgamento de novo. Pessoas torcem para a infelicidade de outras pessoas. Pessoas que odeiam o outro. Quem está falando isso é você, tá? Novamente vou repetir o que a própria psicologia que você tanto diz que estuda nos ensina. Você não está falando de nós, você está falando de você mesmo. Preste atenção, eu já te ensinei, já te dei essa aulinha, vou repetir para você aprender, tá? Pessoas, então, que querem a infelicidade de outras pessoas, pessoas que odeiam pessoas que provocam polêmicas. Isso a gente provoca mesmo. Porque as pessoas têm que aprender a pensar, pelo menos, usar os neurônios que Papai do Céu deu, né? Para isso que eles existem. Pessoas que levantam debates. Sim, temos que levantar debate. Ou você quer fazer suas doideiras aí sozinho e fica tudo por isso mesmo, dito pelo não dito, enganando pessoas, fazendo o que você quer e dizendo as doideiras que tu diz, sem ninguém contrapor nada. Porque você é o rei. Ora, toma jeito, Coi.
E ele diz que isso tudo é para esse mundo ficar com mais pessoas do ódio. E eu discordo de você novamente, não. Aqui a gente pode entrar na polêmica, a gente pode entrar no debate, porque nós vivemos ou não numa democracia. Podemos ou não expressar os nossos pensamentos, podemos ou não debater assuntos e trazer à tona ou aos olhos dos cegos outra luz, outra visão. Podemos ou não? E até que ponto isso te prejudica tanto assim? As pessoas que acordarem para essa realidade e começarem a enxergar nessas entrelinhas, vão apenas te conhecer melhor. Vão apenas ver o que está por detrás da sua falsa bondade, que é o seu próprio bolso. Não é? Vou chegar mais adiante, vou tocar no teu bolso. Espera aí, infeliz. Porque isso é uma fala de uma pessoa infeliz, tá? Ele atribui a nós outros ódio, que não gostamos de ver a felicidade do próximo. Cuidado com o seu julgamento. Novamente, repito, você não está falando de nós. Você está falando de você. Preste bem atenção nisso. E novamente ele pergunta o que essas pessoas que estão plantando isso vão colher. Papai do céu sabe. Mas ele afirma que irão colher fracasso. Quem sabe esse seja o teu destino? Hã? Quem sabe? Você só esquece que existe um papai, né? Você esquece dele. Quem sabe esse fracasso que você deseja para outras pessoas seja o seu. Quem disse que do lado de cá tem gente fracassada? Quem te contou essa mentira? Bobinho, como você é tolo. Museu. Aí, João bem disse que está escrito. Aí ele se refere à Bíblia. Vamos lá. Tava lá um quadro na parede, lá e tal. E aí o João, que tá lá com problema de saúde, na hora da dor, todo mundo recorre para papai, né? Porque papai, ele deve ser procurado 24 horas por dia, né? Amado 24 horas por dia. O nosso Cristo tem que ser solicitado todo o tempo. Mas as pessoas normalmente só procuram papai, lembram do sacrifício de Cristo, só na hora da dor, né? Aí agora, no momento de dor, e isso ele bem relata, que na hora do sofrimento se apega a Deus, né? E aí ele diz que está escrito que o Senhor dará a cada um segundo as suas obras. Que bom que você lembrou disso. Eu novamente fico muito feliz. Eu acho que vocês não sabem o que dizem. Mas eu estou aqui para te dizer também, João, que maldito é o homem que confia no homem. Também está escrito, você leu a mesma Bíblia? E também está escrito, não julgueis para não seres julgados, tá bom? Então, eu tenho um recado para vocês. Se vocês querem seguir fielmente a palavra, aplique todos os princípios dela, todos os princípios bíblicos, e não somente aqueles que convêm a vocês na hora que convém a vocês, da forma que vocês acham que deve usar a palavra para, né, se expressar como os santos. Quer usar a palavra? Use-a toda. Todo o seu conteúdo. E não é falar, é praticar. Porque isso sim é agradável aos olhos do Pai. E vou te dizer mais que a plantação é facultativa, mas a colheita, caro, meu caro, ela é certa. Ela é certinha. Você plantou, colheu, tá? Cuidado com o que vocês falam em nome do Altíssimo. Tomem cuidado com isso.
Tô cansada de ver esses canais hipócritas usando o nome de Deus em vão para tentar justificar as suas atitudes. Só fica aí a dica, tá? Afinal de contas, isso aqui é um canal da Dicas da Dica, né? Fica a dica aí. Os iludidos, os que se conformam com as migalhas que caem nas mãos de vocês, idolatram, presta atenção, idolatram esses deusinhos, museuzinho Coebinho, que usam das imagens dessas pessoas pobres em benefício próprio. E cujo único trabalho que eles têm, analisem comigo, o único trabalho que esses deusinhos que querem ser adorados, amados, idolatrados têm é repassar para essas pessoas aquilo que os verdadeiros anjos, em alguns casos, tá? Em alguns casos existem verdadeiros anjos. Agora já tem casos que tem padrinho, né? Só não aparece madrinha. Mas tem padrinhos de pessoas, né? Bonitas, meninas, né? Essas têm padrinhos. Que é um outro assunto que nós vamos continuar debatendo aqui também. Essas têm padrinhos. Padrinhos suspeitos, né? Que escolhem a dedo seus afilhados. Pois é. Mas, como eu estava falando, são os verdadeiros anjos, tirando essa padrinhada toda aí, que enviam ajuda. São eles que fazem o seu canal continuar. Foram eles que construíram casas. Foram eles que alimentaram. Foram eles que cuidaram da saúde. Vocês não fizeram nada. Vocês levaram aquilo que os verdadeiros anjos, que nem aparecem aí, dão. Então vocês não são nada. Nada. Vocês não fazem nada. O trabalho de vocês é dividir o que é mandado. E olha lá se divide direito também, que eu não estou aí, não quero saber, não sei. E de repente ele traz lá um museu, fazendo jus ao seu nome, né? Museu, vai chamar lá, lembrar a presença exuberante, ilustra da senhora Madalena, que ele ousa chamar de Madá, nome que nós demos aqui na Gangue do Bem Invejoso. E lembra lá a importância dessa dita cuja, não sei que importância. A cesta básica, que ela passou o ano todo arrecadando para depois dar uma de gostosa lá esperantina, sei. Fala que quando vê alguém ajudando alguém, ele vai lá e dá uma força, dá um apoio. Pô, alguém aqui da Gangue do Bem, por acaso, vocês receberam força? Nós recebemos, eu não recebi. Força dele, apoio dele, porque também estamos fazendo bem, mas ele fala da gente mais ali na frente. Espera só um pouquinho. Ele foi aí, ele, por acaso, deu força pra gente? Não, né? Então é aonde ele coloca claramente nós e eles, tá certo? E você não implanta divisão, você não implanta ódio. Sei, museu. E o que eu quero ressaltar é que nós somos pouquinhos, né, gente? Vocês já pararam para pensar? Eu estava pensando nisso. Nós somos pouquíssimos. Eu até ressaltei aqui que se juntar... eu sou a menorzinha aqui da Gangue do Bem, vocês sabem disso, né? Por quê? Porque eu já estou aqui, ó, ralando há 9 meses, mas eu dependo que pessoas se identifiquem com o meu conteúdo e se inscrevam no canal. E isso eu não posso pegar os dedinhos de ninguém e fazer, né? É de graça, mas cada um faz a sua parte. Eu estou aqui fazendo a minha, vou continuar fazendo e esperando atingir aí o meu objetivo também nessa plataforma. Mas, como eu estava falando para vocês, eu sou a menorzinha aqui da Gangue do Bem, a pequenininha dentre todos. Mas se somar os meus pouquinhos com os 26, quase 27 de IBP,
mais quase 3.000 do de Eli, mais a de resenhas, que está quase 9, mais o Vânio, mais a Regiane, né? Mais e mais um monte que tem por aí, muitos de nós. Gente, não dá um quarto dos inscritos desse infeliz do museu. Não dá. Soma aí. Somos pouquinhos. Acho que 13.000 de um, 2.000 de outro, 3.000 de outro. Gente, nós não batemos um quarto dos inscritos do museu. E olha que se juntar o museu com a EBI, que tem quase 200.000, é gente pra caramba. A gente está brigando com gente que tem inscrito pra caramba, né? Inscritos ou fantasmas. Por quê? Aqui, nos canais pequenininhos, são pequenininhos, sabe por quê? Porque não tem fantasminha. A gente sabe como botar 300... A gente sabe o meio de fazer aparecer inscrito do nada. A gente conhece o caminho também. Eu já poderia ter batido 1.000 inscritos assim. Mas a gente deixa, né? Correr aí. Na mão de papai, ele é que sabe, né? O que ele faz, a gente não tem nem que questionar. Mas nós já fizemos coisas grandiosas aqui, pessoal. Para uma galera tão pequenininha. Nós somos os mosquitinhos perto dos 2 milhões de museu, 200 quase, né? Tudo quase, tudo quase. Do COEB, nós somos quase nada, mas fazemos um barulho danado, né não, museu, né não, COEB? Pois é, a gente faz barulho sim. E quanta coisa a gente já fez. Caramba, quando a gente para pra pensar, dando capoeira e cobra, então, né? Pois é. E aí, ó, pessoal, ele... Sabe por quê que a gente é assim pequenininho ainda? Porque nós temos inscritos verdadeiros. Não tem fantasma, né, museu? Pois é. E aí, ele aconselha João a orar por nós. Gratidão. Ore mesmo, todos nós precisamos de oração. Mas o museu, quando fala isso, ele fala na ironia, tá? Ele fala que nós precisamos de oração para mudarmos a mentalidade. Que Deus Pai? Mudar a minha mentalidade? Não, não, não. E que assim a gente muda a nossa vida, da nossa família, assim como ele, o cara. Ah, meu Deus. O show, o top, o Deusinho mudou a vida da família dele, dos amigos dele, com o trabalho dele, gente, com o trabalho dele. Que ele não consegue, e ele ainda diz que ele não consegue guardar ódio de ninguém. Se você não consegue guardar ódio de ninguém, por que você não esquece a gente? Por que toda oportunidade você quer vir dar? Esse é o nosso papel, a gente está aqui para mostrar para você o caminho que você deve consertar. Nem toda crítica é pro mal, nem toda crítica é ódio. Nem pelas críticas que a gente faz ao seu canal do COEB, a gente não quer felicidade de ninguém, não. A gente quer que vocês se consertem. Epa, epa, que difícil, hein? E aí, pessoal, ele diz que não guarda ódio de ninguém. Eu vi que você não guarda ódio. E essas palavras que ele disse agora vai de desencontro que ele falou lá atrás, não vai não? Vai. Ele destilou lá no começo o quê? Arrogância, ele botou medo, ele foi pedante, ele se botou lá em cima. O que é isso? Vaidade, né? Ódio também. Né? Então ele diz e desdiz, ele se contradiz.
Tá bom. Ele diz que acha que estamos precisando de cesta básica. Eu não tô, não. Estamos, não. Estamos precisando de cesta básica, não. Tá? Ele diz que é porque ele não entende. Novamente, ele volta para o ódio. Por ver pessoas sendo ajudadas. Ele diz que nós falamos aqui por ódio. E que nós talvez esteja com inveja, né? Porque a gente está precisando de... Talvez a gente queira uma cesta básica. Que tolo, como você é arrogante. Papai tá vendo, hein? Cuidado, hein? Eu acho que ele anda, eu acho não, tenho certeza também que o João anda vendo BP, né? Anda. Esse povo de Esperantino anda seguindo bem a gente aqui. Porque ele se refere à brincadeira lá do BP, que o BP sempre fala de fazer o busto do Santo de Esperantina. Gente, mas não foi que aí a vaidade do homem subiu para a cabeça? Subiu. Ele se autopromove de novo. E vocês sabem aquele ditado coruja que gava o toco? Pois é. Ele pensa mesmo que ele é santo, ele acreditou nessa história que ele é santo, e diz que ele acreditou. E ele diz que quando ele morrer, ele merece mesmo que coloque lá um busto, que vai ser muito bom colocar um busto lá, afinal de contas ele é o cara. Ele é museu. Ele acreditou nessa balela, pessoal. O santo do pau oco que faz milagre com o dinheiro dos outros. Até fiz uma riminha para ele. O santo do pau oco que faz milagres com o dinheiro dos outros, tá? Ele diz que merece mesmo, então tá bom. Afinal, ele diz assim, afinal vai fazer busto de quem? Para quem odeia, novamente falando dele. Para quem propaga o mal, tá novamente falando de quem? De você. Você mesmo, museu. Porque pro lado de cá você não tocou em ninguém. Ah, cara pálida. Ninguém por aqui odeia ninguém. Ninguém por aqui também adora ninguém, como você disse. Ninguém aqui tem adoração por ninguém. Somente pelo eterno, eu acredito. Nós aqui apenas admiramos pessoas que provam através das suas atitudes que verdadeiramente se importam com o seu irmão, com o seu próximo. E que mesmo sem poder se propõem a ajudar. Você é uma imbecilidade pura, andante, caminhando por esse mundo de meu pai. Tá bom? E você sempre se remete, você é um verdadeiro passado, você é um verdadeiro museu. Você é um museu de lixo. Você guarda lixos dentro de você. É isso que você vem trazer aqui na plataforma com um vídeo como esse, que em 5 segundos você faria o que você fez lá. Dizer, oi, tudo bem? Vocês estão bem? Tá com problema de rim, toma aqui o teu dinheiro, tchau, fui. Mas você aproveitou quase 30 minutos para falar asneira. Museu. Entulho de lixo. Esse museu ainda diz que nós plantamos o mal e odiamos o João. Gente, ele falou isso pro João. Ele afirma para o João que nós odiamos ele. Isso é levar amor para as pessoas, né? Isso que é levar a caridade, o amor, a benevolência. Isso é que é fazer o bem sem ver a quem. Ir lá e afirmar que nós temos ódio do João. Por que raio de cargas d'água nós teríamos ódio do João? Ou de qualquer outra pessoa de Esperantina. Da onde é que esse imbecil tirou essas coisas? Pelo amor. É difícil, viu? É difícil a gente ouvir tanta asneira saindo de uma boca só, num vídeo só, no mesmo tempo. É muito difícil. Diz que nós semeamos o ódio na humanidade.
não sei onde, meu filho. Eu tô já vibrando quinta dimensão, se você quer saber. Faz-me o favor, museu. Ai, que se eu pudesse pedir uma coisa para você fechar sua boca, para não falar tanta asneira. Você só fala besteira. Você quer falar muito, você só habla besteira, asneira. E é uma sequência de repetição que fica até chato, porque eu sou obrigada a repetir aqui também para vocês, porque ele falou. Eu tenho que acompanhar o que ele diz. E diz que ele só dá risada. E aí eu abro um adendo para vocês. Será essa risada de disfarce? Porque eu conheço bem, viu? Eu sei o que é um sorriso de disfarce. Acredito que muitos de nós aqui sabemos também. Eu conheço isso. Diz que é um canal grande de 15 anos de história com 98% de pessoas que assistem ele, gente. Ou seja, ele tem 2 milhões de inscritos, deveria ter o quê? Quantas visualizações? E como assim 98% das pessoas que assistem ele? Ah, meu Deus. E ele fala que essas pessoas não se deixam levar por tititi. Quem te disse? Pode ter muita pessoa aí que já deu linha nessa pipa, né? Porque sabe que tá numa canoa furada, né? A nossa função aqui é essa, não é destruir o seu canal, não. É deixar mesmo só os cegos aí, porque quem tiver que despertar, se depender da gente, vai despertar sim. Para acompanhar um ser como você. Ele se contradiz quando gravou o vídeo lá atrás, dizendo que nós queremos visualizações em cima do nome dele. E que ele é tão famoso, né? E que nós aqui gravamos vídeo com o nome dele, porque a gente quer visualização. Ele falou isso lá naquele vídeo. Beleza. Só que hoje ele diz que ele também quer visualização e inscritos. Então ele se contradiz de novo que qualquer pessoa que está no YouTube quer inscrito e visualização. Lógico, isso aqui é um trabalho. Ou vocês acham que eu perdi quanto tempo para assistir esse vídeo e anotar tudo isso? É um trabalho, a gente tem que parar a vida para dar atenção para o nosso canal, para os nossos inscritos. Aí ele reconhece, como todos nós já sabemos, que quem abre um canal nessa plataforma tem que encarar como trabalho. E como um trabalho tem responsabilidade. E toda responsabilidade requer tempo, dedicação, estudo, análise. E aí ele cai na real, então, e diz, que ele também quer visualização, porque ele não vai gravar um vídeo para 0 visualização e 0 inscritos. Pois é, né? Grande descoberta que você fez. Ninguém sabia disso, não. Mas tudo que ele faz aí, gente, aí ele vem pra cima do BP. Aí a hora, eu já tô acabando. Gente, tá longo o vídeo, já tá imenso. Mas eu vou terminar, se vocês não quiserem assistir até o final, eu vou entender. Mas olha só, ele vem pra cima do BP. E ele diz que canal que malhava ele agora também está com serviço social, tem até Pix, dá até cesta básica. E isso tudo só aconteceu porque ele existe, o Chico Museu existe. Porque se não fosse ele, quem é que conheceria Esperantina? Ninguém, imagina. Só existe ele, é só você mesmo, museu. Por essas bandas aí, imagina. Esquecemos que você nem mora no Brasil, né? Você está em outro planeta, né? E o que seria das pessoas? O que seria da humanidade se não fosse você, museu? Meu Deus, como você é pretensioso. Agradece ironicamente, dizendo que falei mal, mas falei do museu. A gente fala assim com prazer. Que é o cara de pé no chão e que faz acontecer, faz sim, com o poder financeiro dos outros. Que mais que ele falou? E que se não fosse ele, porque Deus não existe, né? Deus não existe para ele, não. Então, se não fosse ele, as pessoas
já tinham partido, já tinham, né, ido para outro plano, coitado, porque Papai do Céu não existe. Não tem projeto, não tem plano, não tem nada. Tudo acontece por conta do museu. Realmente ele é o cara. E fala que não precisa nem falar o quão grande ele é, o quão importante ele é, porque quem assiste o canal dele sabe que ele é o cara. Você, para mim, é um cara de pau, tá? Fala que só estamos, né? Fala que só está começando a gravar vídeo, que tem muito conteúdo, tem muito projeto, e que ele só começou depois de 15 anos, agora que ele começou a gravar vídeo. Então tá, grava aí que nós estaremos aqui te dando visualização, porque nós vamos acompanhar passo a passo, bem espertinho, tenha certeza disso. E insiste nas alfinetadas, né? Sem propósito, e que as pessoas que sentem a dor dos outros, que não sente a dor dos outros, precisa rever seus conceitos. Ó céus. E conceitos religiosos. E é o que tem nesse mundo de pessoas contra as outras. É ódio quando vê pessoas sendo ajudadas. Vê como ele está repetitivo, chato. Tá chato. Você tá chato, museu. Repetitivo, chato. Você só fala a mesma coisa. Foi o vídeo todo assim, tá? Só isso. Ele diz que em breve ele vai viajar pelo Piauí e também vai viajar para outros países para conhecer. E isso tá deixando... Gente, isso aqui me arrasou. Terrivelmente. Ele diz que isso, o fato dele ir viajar, está deixando as pessoas infelizes. Como assim? Você está se importando com a viagem dele? Para mim, ele pode ir para Conchinchina, para Repimbaca da Parafuseta. Por que eu vou ficar triste e infeliz com isso, ô demente? Meu Deus do céu. Ai, eu tô muito feliz com isso, museu. Eu tô triste, eu nem durmo, tá? Nem durmo mais. Eu só quero dizer para você, museu, que você não é nada. Você não é ninguém. Você só é alguém porque encontrou um terreno fértil. Você foi esperto, você foi malandro. Esse é o seu mérito, tá? Você encontrou um terreno fértil para fazer fama. Em cima da pobreza das pessoas, produzindo seus conteúdos, ganhando dinheiro, muito dinheiro em cima delas. Isso é o que te fere das outras pessoas. Você só é alguém que conseguiu atrair com as suas palavrinhas, que só convence tolo, pessoas que acreditaram e muitos continuam acreditando no seu trabalho, né? E nessa sua suposta bondade desinteressada. E são essas pessoas que fazem tudo acontecer no seu canal. As suas grandes obras vêm de doações, não esqueça disso. Como você diz, você é a ponte, mas eu lamento te dizer que você é uma ponte já quebrada, velha. Mas tudo bem, ainda assim você é uma ponte. Bom mesmo eu anotei aqui, gente, bom mesmo é ser passarela. Sabia? Bom mesmo é ser passarela, uma passarela tranquila e bem iluminada, bem verdadeira, onde nós da Gangue do Bem temos o prazer de desfilar, porque quem passa por uma passarela no caminho desfila, né? Não, galera do bem. E a gente não precisa explorar ninguém, a gente não precisa da imagem da pobreza de ninguém. A gente só, quando pode, vai lá e faz, simples assim. Nós somos muito pequenininhos, nem temos 2 milhões. E a gente faz pelo nosso irmão com muito amor, com muito carinho, sem ficar aqui, né, querendo louros por isso, porque essa, na verdade, é a obrigação de todos nós, né? Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Você continua aí sendo ponte, vai em frente. Nós vamos continuar desfilando na nossa passarela. Nós todos da Gangue do Bem, tá bom? Hein? Aí, por fim, pessoal, ele agradece os elogios. Como ele gosta de ser endeusado. Ele ama os elogios.
Ele adora, realmente ele teria que ter um busto lá mesmo. E ele diz que já pensou se em cada lugar tivesse uma pessoa, ninguém pode, porque é só você, não é? Você não é o cara, você não é quem inventou essa coisa de serviço social, né? Foi você que fez, é o que você diz, né? Ele fala como as doações são importantes, lógico, nós sabemos que sem doação seu canal não existiria. E ele também tem a pachorra de dizer que parte da humanidade que fazem o bem estão todos lá no canal dele, tá bom? Estão todos lá no canal dele e a parte da humanidade está lá. Para terminar, ele diz a frase de efeito de sempre, faz o bem sem ver a quem. Fazer o bem sem ver a quem, sem escutar os ti-ti-ti da rede. É mesmo? Você não escuta, jura? Sei. João e a esposa, quando viram ele entregar o dinheiro lá, olha, sorriso de canto a canto, parece que todo o problema acabou ali. E é impressionante como o que o dinheiro faz, né, gente? Ah, meu Deus, faz a dor sumir, faz tudo acabar. E de repente João aparece até que ficou bom. O que mais que eu quero falar para vocês para terminar esse vídeo que já tá longo demais, pensei que fosse curtinho. Aí, e é daí, né, museu, que vem sua fama, né? Distribuindo quentinho para lá, 500 pila para cá, e aí você que leva a fama. Muito bem. Agora eu quero te fazer uma pergunta para encerrar aqui. E do seu bolso não sai nada, não? Hein, museu bonzinho? E aí, como fica lá a história do Patonho? Ele vai continuar mesmo sem médico, sem alguém para ficar com ele? Aí eu fiquei pensando, gente, será que realmente lá em Esperantina não existem pessoas de bom coração, não? Que se ofereçam, que vejam a situação do Patonho, que alterne, um dia eu vou, um vizinho, né? Não, um dia eu vou ficar lá com ele à noite, outro dia eu vou, outro dia o outro vai. Não tem esse negócio aí, não? As pessoas não são solidárias assim, não? Só tem gente precisando de ajuda dos inscritos, é isso mesmo? Se for assim, eu lamento. Triste ver, tá? Saber que um lugar não tem ninguém nem para doar tempo. Tempo, uma noite, dormir. Não vai ficar no relento lá, tomar conta dele. Não tem voluntário. Aliás, para você agir, fazer alguma coisa pelo Patonho, vai ser na base do voluntário mesmo, ou de alguém aparecer com doação para fazer alguma coisa pelo Patonho, né? Ou seja, o médico, o exame, pagar alguém para ficar à noite, tem que rolar, né? Tem que rolar, porque do seu bolso não sai nada e pelo jeito voluntário também não. É triste ver isso, viu, Santo? Muito triste. Por fim, ele aproveita para dar a chacoalhada, né, da cobra venenosa. E ele diz que se você não recebe uma bênção, sabe, meus amigos, meus inscritos, se vocês não recebem uma bênção, como aquela que eles receberam, 500 pila, é só você mudar o seu coração, que você pode receber uma surpresa. Com o coração desse povo cheio de ódio e de mágoa, as coisas boas não podem acontecer. Esse é o conselho do Santo Museu. E eu fiquei me perguntando aqui, o que ele quis dizer com isso? É uma chantagem, é um poder de convencimento, é um método que ele usa de medo, de botar uma pressãozinha no povo. Sinceramente, meu povo, eu não entendi foi nada dessa última fala dele, não entendi por que ele fez questão de destilar mais esse veneno. Pessoal, tá aí uma análise, esse foi o vídeo do Santo Museuzinho. Museu, você tem muito que aprender ainda, tô vendo que você realmente começou sua caminhada agora. Começa de novo, porque até aqui você foi bola fora, tá? Tudo que você fez, entenda, não foi você. E além do mais, tem a permissão de papai, hein? Preste atenção, hein? Então tá, meu povo, minha gratidão a todos vocês que se inscreveram aqui, que assistiram até o final, que deixaram seu like.
podem comentar. Aqui é um canal onde a gente pode interagir, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Desculpe o vídeo longo novamente, mas o assunto requer, né? E Papai do Céu abençoe. Fiquem todos com o Eterno. Até. Shalom.